pegou minha língua, estava pegada, minha mão se transformou assim, enrolada, meus pés não andavam, foi depressão. Ficou atrofiada? Fiquei atrofiada. É. E aí, quando eu esperei, ela disse, na Band, 9 da noite, passa um pastor. E eu fiquei esperando. Quando ela disse aquilo pra mim, filha rebelde. Como assim? Aí, quando eu liguei a Band, eu não dormi mais desde essa hora. Quando eu liguei a Band, o missionário R.R. Soares estava fazendo um culto. Nesta hora, ele parou o culto. Quando eu liguei, estava falando da palavra, que eu não entendia. Mas ele disse, espera aí, para. Que aqui tem uma mulher que está em cima de uma cama, que esta mulher está com uma plena depressão de morte. E ali ele já apontou para mim, eu estava na cama, e a televisão no meu quarto, ele disse, olha mulher, tu tá com essa depressão porque o demônio quer tua alma. Meu Deus. E ele vai te levar. Se você não procurar ajuda cristã de Deus, ele vai te levar. Somos o que a Bíblia diz que somos. Somos povo adquirido, escolhidos e gerados por Deus. Por isso, somos felizes. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de, mais uma vez, poder entrar aí na sua casa através da telinha, através do televisor, pedindo licença a todos vocês e dizendo que vocês todos são bem-vindos para mais um testemunho aqui no Resgatando Valores, comigo Zilda Araújo. É sempre uma alegria, é um prazer enorme poder dividir com muitos, ou melhor, com milhares de pessoas, aquilo que só o Eterno faz na vida de centenas de pessoas que renunciaram às suas próprias vidas, às suas vontades, para crer naquele que é poderoso. Não somos o que os outros dizem, somos aquilo que os céus diz quem somos. Sejam muitos bem-vindos e fiquem à vontade, aproveitando aqui, pedindo a todos vocês que não conhecem, ou às vezes conhecem, mas ainda não é inscrito. Se inscreva no canal Resgatando Valores, comentem, compartilhe e manda para mais pessoas. Façam aí nos comentários o seu pedido de oração. Aproveite esse momento que você abriu aí e já escreva aí, faça o seu pedido de oração. Deixa-me saber de onde você está nos vendo, qual lugar, qual país, qual cidade. Para mim é um prazer muito grande poder também saber aonde está chegando o Resgatando Valores, que tem resgatado, de fato, muitas pessoas. Tem levado paz, tem levado alegria, tem levado esperança através da poderosa palavra de Deus e através dos testemunhos. Fiquem comigo até o final. Minha convidada, uma ilustre mulher de Deus, hoje ouviremos ela mais uma vez, porque ela já esteve comigo. A voz da experiência, quantas experiências essa amada passou na vida dela, que chega-se um pouco doer ao ouvir o testemunho. Está lá no nosso episódio de número 50. Volta lá um pouquinho quando você puder e assista o início do testemunho. Ela veio mais uma vez a pedido desse público, glória a Deus, querendo saber detalhes do testemunho dela, que ficou, talvez passou desapercebido. E ela vai concluir o testemunho, então contar para todos nós também como foi curada do câncer, como que ela saiu de uma depressão, como que ela chegou onde está, exercendo o cargo de pastora, hoje cuidando de vidas, auxiliando, direcionando um caminho para outros irmãos, outras irmãs. Comigo hoje está essa pérola que veio derramar aqui no Resgatando Valores com muita propriedade. Ela é pastora aqui da cidade de Leme,
está comigo, está com você. Quero dar boas-vindas à minha amiga, que ela entrou aqui e não consegue sair mais. É pastora Rose Silvia. A senhora é muito bem-vinda, amada. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Demorou, mas chegou. Demorou, né? mas chegou. Uma agenda muito lotada e nós procuramos aqui um dia especial para que ela pudesse estar aqui comigo, né? Numa tarde tão gostosa como hoje, dividindo essas histórias. A gente pensa como é bom ouvir essa mulher contar as experiências que ela teve com o Senhor. Então, pastora Rose, eu quero que a senhora está à vontade, né? Estou em casa, né? Para contar para nós, aproveitando. Estamos em casa. Amém. Aproveitando um pouquinho antes de eu passar a falar para ela, eu quero agradecer carinhosamente ao Wilma Oliveira, que teve todo o zelo, todo o cuidado para cuidar dela, produzir ela, maquiar ela, para trazer ela para mim. Um beijo grande para você, Wilma. Obrigada por cuidar dos meus cabelos. Obrigada, Cacau Garcia, por cuidar das minhas unhas. Obrigada, à revista Outdoor Regional. Estão passando aqui na telinha os meus patrocinadores. A revista Outdoor Regional é grátis, tem o Facebook deles também. Eu tenho a revista ali, mas acesse, é grátis. Um abraço grande para todos os meninos da revista Outdoor Regional. Cuidando de mim, investindo no programa, vocês estão colaborando também com as coisas do Senhor, tá bom? Vamos ouvir o testemunho? Vamos ouvir a pastora Rose contar para nós aqui. Ela acabou de chegar de uma viagem, ela está cheia de novidades. E eu quero, pastora, que a senhora fique muito à vontade, tá bom? Amém. Para começar, da onde a senhora se sentir bem. Amém. O tempo é seu, a mesa é sua. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estive aqui em dezembro, né? Foi. E então, onde eu contei a minha história da infância, né? Foi uma infância muito sofrida com meus pais que se separaram e foram embora, onde deixaram eu e minhas irmãs só numa casinha de sapê, lá no Pará. Mas foi gostoso aquele tempo. Ai, que tempo bom. Mas o sofrimento foi onde todo mundo que assistiu o testemunho de número 50 viu. Então, amada, eu quero dizer que muitas pessoas, eles querem saber para onde foram meus pais, porque se a minha mãe voltou, e meus irmãos, o que houve com meus irmãos, né? Então, muitas coisas aconteceram depois disso, e eu quero dizer aos amados que meu pai, eu cheguei a conhecer. Sim, por 2 vezes. No testemunho de 50 eu conto. Isso, conheci só 2 vezes. E ele, infelizmente, ele faleceu muito cedo. Não muito, também não lembro tanto o ano. Mas a minha mãe, a dona Sofia, quando voltou para casa, ela foi ser a mãe que ela não tinha sido. Dona Sofia, quando voltou para nossa casa, ela foi ser a mãe, que nós não tivemos, e a avó, que muitos netos gostariam de ter e não tiveram. E ela viveu conosco por quase ainda uns 40 anos. Agora, amados, eu quero até meio triste contar que agora, sexta-feira santa, foi abril, agora, minha mãe, Dona Sofia, faleceu. Mas em casa, de velhice mesmo, ali o Senhor... Eu fui lá no Pará, batizei minha mãe nas águas. Uau, A filha mais nova que sou eu, batizei minha mãe. E vim embora. Não deu um mês, minha mãe faleceu, a Dona Sofia. Mas deixou um legado muito bonito, muito importante. Então, aquele sofrimento que a gente passou foi transformado depois em alegria, para a glória de Deus. Sim. E as minhas irmãs, 2 delas faleceram, e tem eu e uma outra que se chama Ana Maria, que é uma benção. Então, hoje eu voltei mesmo aqui, amada, para contar que depois daquele sofrimento todo da infância, que teve a depressão, onde Jesus também me curou, fibromialgia, depressão, que demorou 7 anos. Quando depois da depressão... mas eu quero contar uma coisa, amada. Conta. Eu quero contar uma coisa para vocês. Quando Jesus me chamou em plena depressão no meu quarto, que eu conheci Jesus, que eu era contra os crentes, que não sei o que tem, não adianta crente me chamar que eu não vou, era rebelde, porque até hoje, né? Quero ver. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, por que você... eu não vou ser crente para fazer... Eu não vou ser crente para fazer o que os crentes fazem.
Sabe o que eu falo, amada? Vira crente e me dá o testemunho e me mostra o verdadeiro crente, que eu quero conhecer aquele que nunca pecou. Atire a primeira pedra, né? Então, por que eu não queria ser crente? Porque eu vigiava os crentes, porque pecava, porque não sei o que tem. Hoje eu aprendi que nem todos que são de Israel são israelita, porque a chalapada que a gente leva no dia a dia. Mas o que é que eu quero contar aqui para os amados irmãos que nos assistem no Brasil e no mundo? Quero agradecer a todos que mandaram mensagem de carinho, tanto para mim como a missionária Zilda, para o Resgatando Valores. Isso aqui não é um estúdio qualquer, meus amados. Isso aqui é a continuação da igreja, porque aqui tem testemunhos vivos, testemunho vivo, que edificam vida, que através do meu testemunho eu conheço as pessoas hoje que se converteram, que Glória a voltaram Deus. para Jesus e que me dizem até hoje: foi pelo teu testemunho que eu voltei para o Senhor. Então, você vendo a importância do testemunho, a importância desse podcast, dessa continuação da igreja? É isso, meus amados. O que é que eu quero contar para vocês? Quando Jesus Cristo me chamou no meu quarto, que eu estava morrendo naquela madrugada, eu ia morrer, eu tenho certeza. Não sabia mais o dia, nem hora, nem nada. Então, naquele dia, naquela noite que Jesus apareceu no meu quarto, aquele anjo lindo, e ele fez assim, ó. Então, como eu não falei no testemunho de número 50, amados, eu quero fazer hoje. Que Jesus escondia atrás das costas um livro preto com a letra dourada. E quando eu perguntei, quem é você? No pensamento, que eu não falava mais, ele disse, ele se transformou naquele rosto que pintam de Jesus, que era para mim saber que era Jesus. Ele disse para mim assim, filha, procura um templo que prega a minha palavra e te converte, porque chegou o teu tempo. E me mostrou uma Bíblia grande, com a capa preta e a letra dourada, escrito Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Então foi nessa hora, meus amados, que eu entendi que era Jesus, que ele me mostrou a palavra. E eu dizia para Jesus, como é que eu vou para a igreja tal com tanta placa? Aonde está a palavra? O 2 ou mais, ele diz que lá ele está. Amém? Amém. Então, depois disso tudo, Só foi lembrando, né, pastora? Só lembrando que ela está contando assim, mas no episódio 50, a pastora Rose detalha por que ela não gostava de crente, né, amada? Ela conta lá o motivo, ela detalha lá o motivo que ela adoeceu e ela ficou desacordada, né? Achando que não ia mais sobreviver. Naquela noite. Foi aonde que então agora ela está dando a continuidade que o Senhor pediu para ela ir a uma igreja que tinha Bíblia. É isso? Bíblia Sagrada. E a senhora foi? Aí eu fui depois. Eu fui para a igreja, onde eu liguei para uma amiga e eu disse para não contei o sonho, só contei que eu estava doente. Não, eu não contei que eu estava doente, eu contei o sonho. Aí ela disse assim para mim, filha rebelde, ele teve que vir pessoalmente. E aí ela disse, vai na Band, pode falar. Pode. Vai na Band, que tem um pastor que fala pousadamente, você vai ver, e assiste já, porque foi Jesus que te chamou sim, e começa a seguir o evangelho. Aí eu esperei dar a hora, porque a minha cabeça durante a depressão encostava já no meu pé. E quando a gente está com depressão profunda de morte, você não sabe mais se é dia, se é noite, você não sabe mais o que é dinheiro. Eu não sabia mais de nada. Foi aquele mover, aquela doença, a depressão, dizem, né, segundo, eu sei que porque hoje eu faço intercessão, eu sou pastora que trabalho com libertação. Uhum. E a depressão, ela não é nada mais quando é do espírito, porque tem 3 tipos de depressão, do corpo, da alma e do espírito. Quando é espiritual, é um demônio grande que diz pro demônio pequeno, vai lá e dá pressão até morrer. E eu estava. Porque eu tinha sido vítima de macumba. Então, a minha testa encostou nos meus pés. E quando eu tive um encontro com Jesus, que eu liguei, no outro dia eu liguei para minha amiga, não podia nem falar direito, porque pegou minha língua, estava pegada, minha mão se transformou assim, enrolada, meus pés não andavam, foi depressão. Ficou atrofiada? Fiquei atrofiada. E aí, quando eu esperei, ela disse, na Band, 9 da noite, passa um pastor. E eu fiquei esperando. Quando ela disse aquilo para mim, filha rebelde. Como assim? Aí, quando eu liguei a Band, eu não dormi mais desde essa hora, quando eu liguei a Band, o missionário R.R. Soares estava fazendo um culto. E nesta hora, ele parou o culto. Quando eu liguei, estava falando da palavra, que eu não entendia. Mas ele disse, espera aí, para.
que aqui tem uma mulher que está em cima de uma cama, que esta mulher está com uma plena depressão de morte. E ali ele já apontou para mim, eu estava na cama, e a televisão no meu quarto, ele disse, olha, mulher, tu tá com essa depressão porque o demônio quer tua alma. Meu Deus. E ele vai te levar. Se você não procurar ajuda cristã de Deus, ele vai te levar. Aí eu já desliguei a televisão em 2004 isso. E liguei para minha amiga e disse para ela, sua fuxiqueira. Ela falou, como assim? Como que você foi contar para aquele pastor? Sendo que naquela época, missionária, era tudo gravado. Hoje as coisas são em tempo real, é ou não é? Ao vivo, né? Naquele tempo era gravado, não sei quantos meses para jogar naquele dia. Hoje não, é ao vivo. E eu falei que ela tinha mentira, que ela tinha falado pro homem. A senhora achou que ela tinha ligado pro pastor e contado? Contado a minha história. Porque foi muito para mim, Muito muito. real. Só falou faltar o meu nome, falou tudo. Na verdade, foi uma revelação de Deus. De Deus, o Espírito né? Santo ali já estava me chamando. Porque eu clamava muito, Jesus, eu vou morrer, mas me salva. Porque eu sabia que há salvação, sim, mas em Cristo Jesus. E eu sabia, mas eu não era de Jesus. E aí ela disse, eu liguei, ela não disse muito, mas ali a minha língua quase não saía, ela não entendeu. Aí depois eu liguei de um telefone que eu tinha na mão, um telefone celular que era desse tamanho, igual um tijolão. Liguei no meu fixo, lá embaixo, por eu morar no Sobrado. Atenderam, no outro dia eu disse, tem Igreja da Graça aqui? Tem. Então vai lá, pega o telefone do pastor. Eles foram. Tá aqui o telefone do pastor. Já estavam todos preocupados comigo, porque eu ia morrer, eu não saía, eu escureci meu A quarto. senhora ficou mesmo quantos dias dentro do quarto? 3 meses, trancada. Dentro de um quarto, sem comer. Eu só tomava água. No começo eu comia creme crack com água. Depois eu não comia mais, só tomava água. E eu fui definhando. Deus. Eu fui definhando. Não saía para ver rua? Não, a nada. depressão, essa depressão de morte, você quer ficar só, você não vê claridade, eu botei pano preto na janela, e no começo é ruim, porque dá fibromialgia, dores em todos os lugares do corpo, e atinge tudo, você não dorme, mas no final, quando é para morrer, você não sabe mais quanto custa um pão, eu estava com 18 mil reais na época, debaixo do meu colchão. Que eu tinha vendido uma loja Deus. e estava morrendo de fome. Que eu não conseguia mais falar com as pessoas. E aí, eu liguei lá no fixo e eles foram na loja, lá na igreja, pegaram o telefone da igreja. Quando tá aqui, bateram na porta, falei, não, joga por baixo da porta. Mas tem um pano debaixo, que eu não queria ver claridade. Eu consegui, empurra, faz o papel grosso, e consegui, e fui. E liguei, consegui ligar do meu fixo na igreja. E o pastor Sandro Souza, que é da Igreja da Graça até hoje, uma benta de pessoa, o pastor no qual teve paciência comigo, andou comigo, me batizou nas águas, aquele pastor que cuidou, ele disse que nunca atendia o telefone, sempre os obreiros. Nesse dia ele ia passando, atendeu. Era eu. Irmã, o Espírito Santo, quando Jesus me chamou, ele foi me cercando. Ele foi me pegando, ele foi agindo de uma maneira que esses tempos Deus falou, se você se afastar do meu caminho, se você tentar desviar do meu caminho, eu te levo desta vida antes do tempo, porque você não presta mais nem para desviar. Falei, meu Deus, que bom, Jesus, obrigado. Jesus falou, eu não presto nem para desviar. Aí o pastor Sandro Souza atendeu, e eu não contei a doença, eu pedi oração, ele disse, fique de pé. Eu falei, eu não consigo. Eu não conseguia mais levantar no cima do meu joelho, das minhas pernas. Aí quando ele orou, fez a oração da fé, porque eu não sei se a missionária sabe, mas a Igreja da Graça, ela tem muitos dons da cura lá. E todos os pastores pegam. Porque o missionário Soares tem muito esse dom. Inclusive eu também fui lacrada por Espírito Santo com esse dom, o dom da cura. Amém. Aí o pastor Sandro fez aquela oração e eu pulei de pé no chão. Ficou de pé? Fiquei de pé. Mais de 3 meses deitada. Mais de 3 meses. Meu Deus. Fiquei de pé. E nesta hora que eu fiquei de pé, que ele orou, eu deitei de novo. Só, missionária, que eu não queria que fosse de Deus. Porque... Por que não queria? Não queria ser crente. Quando eu fiquei de pé, que eu tive a confirmação que era Deus, eu chorei. Era uma confirmação. Era Deus que tinha me chamado, era Jesus, tinha vindo no meu quarto, era o anjo.
E era para mim ser crente. E eu chorei, porque eu não queria ser crente. Aí, eu melhorei. No outro dia, eu já estava comendo creme cracker. Depois de 3, 4, 5 meses. Eu comecei, tinha maçã podre, tinha tudo no meu quarto, que eu não comia mais. Porque quando eu vi que eu não queria ver mais pessoas, quando eu vi que eu não queria mais ver ninguém, eu fiz assim, tipo umas compras e guardei no meu quarto. Para mim morrer comendo aquilo ali. Só aquilo que eu não queria ver. A luz do dia, eu não queria ver pessoas. E não deixava os filhos entrar, Não. nada? Ninguém podia entrar no teu Ninguém. quarto? Meu filho mais novo, que ainda tentou, falou, chama os bombeiros, se a senhora não... Eu falei para ele, eu tenho uma faca aqui que eu compro remédio. E se você tentar arrombar a porta, eu me mato. Ele recuou. Ele tinha um bebezinho, meu neto, que hoje está com 20 anos, está fazendo 2 faculdades, menino lindo, abençoado. Ele levava meu neto, batia na porta. Ah, que ainda não sabia falar, vó. Ah. Aí ele dizia, diz para ela abrir a porta, filha. Ele dizia, não, 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 não. Ele não sabia falar, né? E eu só pensava no meu pensamento, sai daqui. Eu queria morrer já. Só que eu clamava muito para o Senhor, me salva, me salva. Porque meu avô era pastor da Assembleia de Deus, então ele falava do céu e do inferno. Sim. Eu tinha aquele conhecimento. A consciência, de né? que existia um céu e existia um inferno. e que eu podia morrer e ir pro inferno. Então eu pedia, clamava muito. Foi por isso que Jesus veio. Ele atendeu o meu clamor, porque antes eu orava lá no meu quarto, depois eu clamava, depois eu pensava, porque eu não falava mais, mas eu pensava, se eu vou morrer, mas me salva, cuida dos meus filhos. Depois que eu fiquei curada dessa depressão, depois de tanto, aí uma amiga minha veio, arrombou a porta. Ela disse, eu não vou avisar. Arrombou a porta e me tiraram pelos braços, me levaram para os médicos e eu fui tratar. Fui para o psiquiatra, fiquei só um pouquinho lá, e na igreja, e na igreja, e na igreja. Ali, questão de 3 meses na igreja, eu já estava com a língua solta e de pé, já não fazia mais fisioterapia, já estava curada. Glória a Ali. Deus. Mas a depressão, missionária, ela não vai embora assim. Você acredita que até hoje tem dia que todo mundo tem isso, né? Tem dia que a gente parece que não tá. Até hoje tem dia que eu tô meia depressiva, eu estou na cama. Falei, hoje eu não estou. Eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar um louvor, durmo. No outro dia eu tô boazinha, não é? Porque eu acho que atinge muito o nosso neurônio. A depressão que eu tive não foi uma coisinha qualquer. A médica mesmo que me tratou, a psiquiatra, disse, eu não sei como você está viva. Fizeram radiografia da minha cabeça, já estava, o cérebro já tinha atingido. E foi feia a coisa. E depois da cura da depressão, que eu achava que eu estava bem, eu fui em Belém do Pará, na minha cidade, onde eu estava. Eu tinha uma casa lá. Mas meio ainda andando, meio mal e tudo, eu fui em Belém vender uma casa que eu tinha lá. Falei, bom, agora eu vou me tratar aqui, vou ficar aqui em Leme. E fui lá. Depois de 7 meses. De 7 meses que eu tinha ido para a igreja, que eu tinha batizado. E meu batismo, já contei no Testemunho de 50 como é que foi, né? Sim, que eu fugia sim. do batismo. Nesse dia, o pastor Sandra, no dia do batismo, você tá aqui? Bora! E eu fui assim. Eu sei que Deus me cercou, a coisa mais linda. Deus, me cerca mais, Senhor, porque hoje eu sou louca por esse Jesus. Glória a Deus. E eu fui em Belém do Pará, e um sintoma muito esquisito, e eu já tinha... As minhas amigas tinham visto que eu não estava bem. Ela não está bem, a Rosa não está bem, não está bem. Eu fui para Belém, vendi uma casa, vendi não, eu dei minha casa, porque quando eu estava em Belém, depois de 8 meses depois da depressão, eu fui lá, ainda estava mal, assim, vendi a casa para me voltar e me tratar melhor, sei lá, comprar outra, mas ficar mais perto de mim, dava muito trabalho lá. E lá eu descobri um câncer. Ai, meu Deus. Eu sei que nesse intervalo que eu descobri o câncer, eu estava muito diferente. Era na tireoide. Eu tinha força missionária para levantar um carro e jogar. Meu Deus. O que causa na tireoide é umas causas que só quem estuda tireoide sabe. Eu não sabia que existia tireoide. A tireoide, ela é um órgão igual uma borboleta que nós temos na garganta, sei lá, no pescoço, que ela manda sangue ela manda cálcio para o sangue e para os ossos. E foi lá que eu peguei o câncer.
Quando eu voltei de Belém correndo, vendi a casa a preço de banana, glória a Deus, mas hoje ela está em pé aqui, em Leme. Voltei de lá correndo e fui tratar. A minha amiga veio chorando, falei, você não está bem. Aí eu fui no Google, o Google ia me matando. O Google disse, qual é o sintoma disso, disso, disso? O Google disse, é coluna vertebral. Eu já sabia, porque eu tenho mesmo. Não liguei, ia só piorando, só piorando. Quando foi um dia, minha amiga disse, procura um médico melhor, porque isso não é só coluna. Ela sentia que eu estava mudada, eu estava sem paciência, muito neurastênica, muito nervosa, tudo era sintoma, e eu emagrecendo. Aí eu fui com um médico e ele fez um exame, e já saiu daquele exame, com 3 dias, ele disse, volte aqui. Naquele exame que o médico saiu, esqueço o nome do especialista. Ele já disse, você está com câncer. Na hora daquele exame de sangue. Falei, não é, o senhor está doido, o senhor não estudou direito. Eu fiquei nervosa, minha amiga me segurou, a assistente dele me segurou. E eu disse, não é câncer, isso não pode ser. Acabei de sair de uma depressão, acabei de sair de uma morte, não é possível que Deus vai me levar de novo. Agora que eu estou bem com Jesus, chorei dentro do consultório. Eles me acalmaram e tal. Aí eu fui num laboratório mais eficaz. Vieram de lá, me abraçaram, vai ficar tudo bem, como quem diz, vai morrer mesmo. Porque quando o médico está de diagnóstico te abraçando, fica esperto. Porque alguma coisa a mais deu. Aí eles correram de novo com a médica que tinha me atendido, câncer. E um dos mais agressivos. Foi diagnosticada com um câncer, um dos mais agressivos que existe. E aí corre para lá, corre para PUC, corre para Limeira, corre para Amaral Carvalho. Meu filho trabalhava nessa época na ambulância da cidade, ele era motorista, e ele procurou o melhor do hospital e o que tinha mais tempo, porque o médico disse, ela tem que ser curada. Ontem. Aí quando eu cheguei no hospital de Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, os médicos se alarmaram, porque eles falaram, chamaram meus filhos e falaram, olha, nós vamos abrir por procedimento médico, mas não tem cura. Este tipo de câncer, não. Talvez você não tenha mais rim, não tenha mais pulmão, não tenha mais... Aí meu filho mais velho desmaiou. Meu Deus. Eu só entrei debaixo da mesa e disse, doutor, eu só aceito se é diagnóstico, crente é teimoso. Se vier lá de cima. De cima de onde? Se vier de Deus. Ele falou, mas está aqui, todas as provas, já tinha feito 8 exames, todos constatavam que era um dos mais agressivos. E ele disse, nós nunca tratamos esse câncer aqui. Como que ele sabia que era do mais agressivo? Mas ele falou, deve ter comido tudo você por dentro. Nós vamos abrir por procedimento médico, porque não tem cura, é caixão. Ele falou assim? Falou. Doutor João Fanton, se o senhor estiver me ouvindo, o senhor errou. Aí, pastora, meu mundo caiu, meus filhos me olhavam. E foi uma época boa, sabe, pastora? Porque meus filhos me levavam para comer, hoje não leva mais. Que pessoa que ia morrer, né? Ai, meu Deus do céu. Leva ela para o restaurante, eu gostando. Aí nós procuramos intensamente o Senhor Jesus. Aí eu fui saber o que era ser crente. Busquei, fui para o encontro com Deus, com a Igreja Batista das Nações, que tem em Leme. Minha amiga, apóstola Daniela, meu amigo, apóstolo Luciano Araújo, cuidaram de mim. E nesse encontro com Deus que eu fui eu tinha a minha Igreja da Graça, eu traindo meu pastor, olha isso. Tinha um encontro com Deus que é mais intensivo. Eu fui com eles. Ela falou, vai, filha, você vai expelir esse câncer lá. E a pessoa quando está doente quer o quê? A cura. Aí eu fui para o encontro com Deus lá, no encontro com Deus da Igreja Batista da Nação, missionária, na hora da libertação, eu comecei a passar mal, a apóstola percebeu, mandou a obreira buscar um balde, eu vomitei o câncer. Glória a Deus. No encontro com Deus, eu vomitei o câncer lá. Mas sem saber que era o câncer. Aí a apóstola deu glória a Deus e depois veio a busca do Espírito Santo. Onde eu comecei a falar em línguas, ali eu fui... Batizada no Espírito? Com o Espírito. Foi. Ali eu expeli os tumores, que eram 3, os médicos falaram. A senhora jogou os 3? Os 3, de uma vez, num balde preto, lá eu lembro a cor do balde. Eu não lembro o nome do lugar que tivemos esse encontro com Deus, que é 3 dias, né? Sim. E no último dia eu fui batizada com o Espírito Santo.
Glória a Deus. Porque eu já tinha sido batizada em cima da minha cama, só que eu tinha vergonha de falar. Porque o povo disse, quando eu disse eu fui batizada com o Espírito Santo, depois de um ano do meu batismo, eu buscava muito o Espírito. Deus, eu quero falar, como é que faz? Liguei para uma amiga, falei para ela, Vilma, como é que batiza no Espírito Santo? Ela falou, busque-o. Falei, buscar na esquina? Eu era nova convertida. Não tinha um entendimento, né? Busque-o. Falei, buscar onde ele está? Através da oração. Aonde o Espírito Santo? Aí, lá, naquele dia que eu estava murmurando, falando em língua, uma pastora falou, irmã, fale o que o Espírito Santo está mandando. Eu abri a boca. Aí, como dizia, eu fui para a galera, porque eu fui falando em língua e falo. Só que depois dessa oração, eu pedia para renovação de língua, eu queria mais. Glória a Deus. Eu sei que hoje eu falo 4 línguas. Maravilha, Jesus. Aí fomos para o hospital. Não tinha vaga em hospital nenhum. Meu filho desesperado. E eu com câncer. Espera só um pouquinho. A senhora vomitou os 3 câncer e depois a senhora volta para casa e continuou o tratamento? O tratamento, porque para os médicos o que equivale? O que está no papel. Porque eles fazem os exames e os exames, as chances são poucas também de dar errado. São 8 exames que a senhora havia feito, né? Então, o médico, ele estuda para dar um diagnóstico. Ele não tinha solução para aquele problema, Não, porque ele não sabia que Deus ia intervir que nisso Deus aí, né? E na hora que ele disse para os meus filhos, prepara o caixão que vai morrer. Porque nós nunca tratamos um câncer tão agressivo aqui nesse hospital. O Amaral Carvalho de Jaú, referência nacional. Isso. Falar que nunca tinha encontrado um câncer daquele, eu era a primeira. Como é que eu ia ser agraciada com a primeira pior? Aí, quando eu fui debaixo da mesa, eu disse, doutor, o senhor pode dizer isso, mas o Deus que eu sirvo já me curou. Ele disse, aonde e quando que o tumor está aí? Aí meu filho só me cutucou aqui por baixo, né? Porque alguns médicos não gostam que a gente fale. Seja confrontado, né? Ele estudou para quê? Aí, nesse tempo, mas já quando eu fui para o encontro, já fazia uns 3 meses que eu estava com o diagnóstico. Não demorou achar o hospital. Demorou. Aí, quando eu fiquei mais tranquila, mas ainda, né? Daí eu tinha que operar. Ele falou, não, vamos operar, vamos, porque tal. Aí eu comecei a buscar. Mas quando a senhora joga os tumores, a senhora ainda continua sentindo os sintomas? Sentia. Porque quando se trata de tireoide atingida, ela não tem mais hormônio. Então, eu estava com a mesma agressividade, com a mesma fraqueza. Continuou, não fiquei curada. Os tumores foram expelidos, mas a fraqueza ficou. Porque toda pessoa que tira a tireoide, ela faz um tratamento hormonal. Isso, para repor o cálcio, repor tudo aqueles hormônios. Aí eu fui operada, né? Só que antes de eu ser operada, quem me chamou não foi a PUC, não foi a USP, não foi Limeira que me chamou, o Hospital do Câncer lá. Quem me chamou foi Amaral Carvalho. E eu fui muito longe da minha casa. Eu tratei 5 anos. Mas antes de eu fazer a cirurgia, amada, eu me larguei assim no colo do Senhor. Eu deitei no colo de Deus. Aonde dizia que tinha alguém com dom da cura, eu estava. Um dia eu estava passando na esquina lá da minha rua, que é o centro, me disseram, eu contei a história para uma mulher, disse, aquele velhinho que vende cocada, ele tem um dom da cura. Um senhorzinho, até esse tempo ele faleceu. Eu disse, irmão, ore por mim, que eu vou fazer uma cirurgia. E ele disse assim, vou orar. Eu disse, não, mas vamos ali para a esquina, vamos morar aqui no meio da rua, no meio do semáforo. Ele orou por mim. E eu buscava aquela cura, porque o sintoma ainda estava, aquela fraqueza. E aí uma irmã que mora em Conchal, Deus falou para ela que tinha uma irmã muito aflita, que ela para me procurar. Como que acha? Ela não me conhecia. Aí eu fui para a cidade, ela me encontrou, nós se encontramos, eu fui para a cidade de Conchal. Ela fez um culto especialmente para minha vida, para minha cura. E quando foi 3 horas da madrugada, veio gente de Limeira, as pastoras amigas dela, irmã, fizeram um culto na casa dela para mim, irmã Laide. Até hoje ela está no meu coração. Coisa Pensa linda. numa benção. Amo irmã Laide. Aí ela, 3 horas da madrugada, 3h30, já estava com sono e o culto começou às meia-noite. Ela disse assim, Senhor, se a irmã Rose fosse ser curada, mande um sinal aqui para nós. Eu sou neopentecostal, né?
Eu não sou aquele sapatinho de fogo, né? Que chama. Eu não sou acostumada. Para a Igreja da Graça, você entra calada, sai calada. É palavra, louvor e a gente ali caladinha. Porque já o assembleiano, não, né? Cheio do reteté. Barulhento. Povo Cheio do barulhento de fogo. Deus, cheio do fogo santo. Que hoje ela gosta, tá? Hoje eu amo. Hoje ela é uma pentecostal. Glória a Deus. Aleluia. Aí ela disse assim, Senhor, se a irmã Rose for ser curada, mande um sinal. Antes disso, na hora do culto, uma irmã dela, a pastora Necide Escavasa, eu estava com o olho fechado ali, orando, pedindo a Deus, clamando, quando eu vi a irmã Romilde, que é a irmã dela, veio bater na minha costa. Disse assim, aí eu olhei, era a irmã, usada por Deus, passando a mão assim, no meu corpo, tirando as raízes e onde o câncer tinha se alastrado. Ela estava batendo e falando em línguas. E eu assustada, né? Aí a irmã Laíde falou assim, Senhor, se ela for ser curada, mande um sinal para nós. Irmã, entrou um passarinho desse tamaninho, amarelo. Beijou a janela, sentou no sofá e sentou no meu ombro. O passarinho? O passarinho, 4 horas da madrugada, sentou no meu ombro. Todos viram? Todos viram. E ele foi embora. O sinal que ela tinha pedido que eu ia ser curada. Eu falo para ela que se fosse hoje eu batia nela, porque se o passarinho não viesse... E se não tivesse o sinal? Mas esse Deus nosso, ele não falha. Ele sabe que ele me ungiu no ventre da minha mãe, isso eu tenho certeza. Esses dias, missionária, uma pastora de Portugal, ela profetizou assim na minha vida. Ela disse coisas para mim que longe não me conhece, falou, pastora Rose... Você foi ungida no ventre da sua mãe, você é profeta. E sempre Deus fala, abre a tua boca que eu encho. Eu tenho medo que seja do meu coração, não gosto de falar da carne. E Deus já veio 4 vezes e disse, abre a tua boca, profetiza, profetiza. E eu fico com medo de ser da minha carne, de mim. E eu tenho perdido muitas coisas por causa do meu. Agora não tem mais. Agora eu vou profetizando. Aí ela disse de lá, e você, pastora Rose, é o do Egito, você é o José do Egito na sua família. Glória a Deus. Porque você tem o que os outros seus irmãos não têm. E profetizou um monte de coisa. Você é o José na sua família. Glória a Deus, né? Aquele José, que aquela mulher veio, agarrou ele, que ele disse, eu não quero. Ele não disse, eu não quero. Ele disse, eu não posso. Eu não posso. E fugiu. E eu acho que eu sou assim, porque quando vem me oferecer as coisas, eu digo, você quer pecar? Claro que quero. Quem foi que disse que o pecado é ruim, pastora? Certos pecados é bom. Nossa, pensa. Só que... Essa é a verdade, né, pastora? Mas a palavra de Deus diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não pode. Glória a Deus. E aí, voltando para o hospital... E aí, um dia, eu chorando e eu buscando, onde tinha alguém com dom da cura, não faltava a igreja, todos os cultos de libertação e cura. Onde que tem hoje, quinta, sexta, sábado, domingo? Eu falo para meus irmãos, vocês querem buscar o Senhor? Se humilhe, jejue, se lance no colo dele. Só mesmo se ele estiver precisando de você lá no céu. Aí ele te leva. Mas senão ele te deixa mais um bocado nessa terra. Assim eu fiz. Irmã, eu corri, eu busquei o Senhor, eu busquei todos os profetas que apareciam na minha frente, eu busquei coisa, e eu orava de madrugada, eu chorava no colo do Pai. De dia eu evangelizava, ia para a igreja. À noite tem um banquinho na minha casa que ele boiava na minha lágrima. O médico já tinha me dado o veredito. Mas aquele tumor que eu expeli na igreja, a gente achou que, né? E se? Porque não teve um diagnóstico médico. E eu ainda estava com os sintomas. Aí o tempo passou e eu buscando o Senhor, culto e ação de graça por mim. Um dia eu estava no supermercado, uma amiga me ligou assim, onde você está, irmã? Eu disse, eu estou no supermercado comprando escova de dente, pasta de dente, chinelo para levar para cirurgia, para operar. Comprando as coisas novinhas. Ela disse, olha, teu nome saiu na televisão, em oração. Quem levou? Quando? Quem? Não sei. Mas acabou de ter uma oração e o pastor te apresentou. Glória a Deus. A irmã Rose Silva, que vai fazer uma cirurgia de um câncer lá no Hospital de Jaú, teu nome saiu. Aí no supermercado eu chorei.
Falei, Deus, tu tá comigo, eu não tinha dúvida. Mas, pastor, eu quero lhe dizer uma coisa, que o homem, nós somos falhos, né? Sim. E se? Sim. Porque A dúvida quer entrar, né? a palavra de Deus, quando eu me aposentei, outro testemunho que eu vou voltar aqui. É. Lá em... Então, eu gosto de voltar, né? Eu gosto. Penso que... Mas, gente, é muito testemunho, é muito glorioso, é muitas experiências, né? Quando eu fui me aposentar, que tudo dava errado, tudo dava errado, tudo dava errado. Aí, um dia, eu chorando, 3 advogados me devolveram meus papéis. Eu falei, como assim? Já passou o tempo, a idade, o que é isso, Deus? Aí eu joguei meu carnê do NPS no chão, pisei em cima, fiquei brava. Que eu sou Fez assim birra. ainda. Não vou aposentar? Tá bom, Senhor. Então me leva desse mundo sem aposentar mesmo. Eu não preciso. Eu sou a única que não vai ser... A única anciã que não vai ter aposentada vai ter eu. Olha, com Deus. Quando foi uma madrugada, aí meu filho veio. Mãe, leve lá no meu colega que estudou comigo. Quem sabe que ele só cuida disso. Eu falei, não tem mais jeito. Já falaram que daqui a 6 anos, menino. Aí... Eu não lembro o ano, pastor, acho que faz 4 anos isso. Na madrugada, eu orando a Deus pela minha aposentadoria. Senhor, só tu sabe, só tu pode, porque o homem está dizendo que ainda falta 5 anos, e está aqui a data, já está tudo certo, o tempo contado, a idade pronta, mas não querem me aposentar, o demônio está tirando. E eu orava assim, ó. Senhor, coloca lá no telão do INSS o contrário do que eles estão contando, para eles verem que já passou realmente 5 anos da minha aposentadoria. Aí Deus me deu lá em Daniel 2:23. Acho que é isso, que diz. Ele muda os tempos, ele muda as horas, ele tira rei, ele estabelece rei. Ele mata, ele dá vida. Uau. Quando o Senhor falou comigo nesta palavra, eu senti no coração, Deus está me aposentando, porque ele mudou os tempos. Uau, de glória a Deus. Aí eu fiquei naquela palavra, orando. Saí lá do hospital, ainda não operei. Aí eu fui lá no rapaz, né? Eu faço um contrato de casa, eu estava na companhia de energia. Aí eu disse para a moça assim, aí eu tive um sonho na madrugada que eu estava aposentada, orando aquela palavra. Eu botava aquela palavra, eu mandei imprimir na house lá, o papel desse tamanho com essa palavra. Ele muda os tempos, ele muda as horas, ele muda os minutos, ele é Deus. Ele tira rei, ele estabelece o rei, ele mata, ele dá vida. Ele é Deus, ele pode tudo. Eu mandei imprimir uma página desse tamanho, bem grossa, a menina, aguenta meu joelho. A menina, pra que isso? Não interessa você, menina, é coisa de crente. E eu falo pra todo mundo, quando vem com a Bíblia, o pessoal, mas a Bíblia é complexa, a Bíblia é pra crente. Nem dou conta da minha Bíblia. A Bíblia é pra crente. Não é, pastor? Você lê a Bíblia, é um livro comum. A Bíblia aberta no Salmo 91 vai resolver? Não resolve. Se não tiver discernimento, Espírito Santo. Quando eu li essa palavra, digo, é minha aposentadoria. Mandei imprimir numa cartolina, que eu queria orar de madrugada. Jejuava em cima. Com 1 mês, eu fui fazer um contrato de uma casa com uma... Eu disse, me espera aí que eu vou tomar água aqui no aposente, onde o rapaz... Ela disse, mas pastor, aqui tem bebedouro. Falei, menina, fica quieta. Me espera aí. Não queria que ela soubesse a notícia comigo, né? Sim. Cheguei lá, o rapaz me olhou. Oi, pastora, tudo bem? Tudo bem. A mãe dele trabalha com ele. O senhor viver meu dinheiro. Que dinheiro, mulher? Meu dinheiro. Por que eu tô aposentada? Ele achou graça que a mulher tinha me dado 4 anos. Os outros me deram 6, ele me deu 4. Aí ele riu. Falei, mas eu já lhe falei. Não entendeu nada, né? Não estava sabendo de nada. Eu disse assim, eu tô aposentada. Me chama Adriano, doutor Adriano, lá de Leme, no aposente, fazendo comercial pro pobre, né? Pro abençoado. Ele pegou a tela do computador, irmã, puxou pra ele. Olhou pra mãe dele, olhou pra mim, mas o que é isso? O que é isso? Não fazia 1 mês que eu tinha deixado com ele. Orando naquela palavra. Ele se assustou. Aí a mãe dele olhou e disse, o que foi, meu filho? Mãe, essa mulher tá aposentada. Meu Deus! E faz 1 mês que ela aposentou, olha aqui. Glória a Deus. Ele faz, né? Pulava, eu não sabia, eu me ajoelhei, glorifiquei o Senhor e foi aquele meu velho, pai, a moça que tinha deixado foi atrás de mim. O que foi? Que alegria é essa? Que ela agora estava chorando. Porque não dava certo uma conta lá na Eletro, lá na conta de luz, e ela agora estava rindo. Eu estava rindo porque Deus me aposentou, porque eu dizia, troca aqueles números, Senhor. Se o INSS diz que ainda não deu, faça que já passou 10 anos que eles me devem.
E aquela palavra, Daniel 2:21, que eu fiquei, que pedia para o Senhor mudar naquela tela. Eu via uma tela assim, igual quando a gente está no aeroporto, que fala voo tal. Eu via os meus tempos lá, que o advogado dizia que faltava 5, 6 anos. Uns 4 ou 5 advogados me devolveram uns meia papelada, e eu só chorava, porque eu sabia que eu já tinha o tempo e a idade. Aí, quando eu achei esta palavra no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, que diz, né, que ele muda os tempos, ele muda as horas, ele estabelece rei, ele tira rei, ele dá sabedoria aos sábios. E nessa palavra, irmão, quero lhe falar uma coisa. Quando você estiver lendo a Bíblia, que alguma palavra saltar no seu coração e nos seus olhos, é Deus falando com você. Não tenha dúvida que é. Fica nesta palavra. Fica nesta palavra, porque eu sou testemunho de que quando eu fico numa palavra, se cumpre na minha vida. Por que não vai se cumprir na sua? Em nome de Jesus vai Glória se cumprir. a Deus. E aí, até a minha pastora da época é advogada. Um dia ela me liga. Ô, Rô, você tá em casa? Tô, amada. Eu faço questão de levar teus documentos aí e ver tua cara. Quando ela falou assim, pra mim era... Quero ver a cara dela de aposentada. Antes de eu orar, antes de eu encontrar essa palavra, antes de eu chorar. Aí eu falei, Glória, estou aposentada, troquei de roupa por eu morar no sobrado, já desci. Ela falou, tá daqui a pouquinho. Fui esperar por ela. Chegou lá com toda a minha documentação, carnê do INSS, documento meu, disse... Trabalha mais um pouco e paga, porque você ainda não se aposentou, falta 5 anos. Ai, meu Deus. Eu pensando que ela dizendo que queria ver minha cara, eu pensando que era de felicidade. Pensou que ela ia trazer uma notícia boa. Não é que a gente espera. Isso foi antes da senhora saber que estava aposentada? Muito antes. Que eu não queria mais nem pagar. Depois que ela me entregou. Sim. E ela ficou tão triste. Falei, o que a senhora falou que queria me ver? Então, na minha cabeça, ver é alegria, pular pro alto, é comemorar. A senhora veio me trazer essa notícia. Até ela se constrangeu. Sim. Peguei a papelada, joguei no chão, pulei em cima. Não vou mais pagar. Já que eu vou ser uma anciã sem direito nenhum, não vou mais pagar. Porque eu pago isso há mais de 30 anos. O que é isso? Aí foi que ela ficou triste, aí ela juntou os documentos. Ela disse assim pra mim, não fica assim, filha. Lembra-te de Jó. Aí eu gritei, mas eu não sou Jó. Estava revoltada. Passou quanto tempo aí, depois dessa notícia dela, que a senhora, de fato, está aposentada? Eu acho que uns 4 meses, porque meu filho um dia chegou usado por Deus. Mãe, leve lá no Adriano. Mãe, no aposente. Ele já mexeu com tanta coisa. E eu vejo pessoas que é impossível ele aposentar. Como, mãe? Que a senhora não vai? Eu digo, não vou mais pagar, não vou. E ele, mas eu já tinha pago, né? Eu não ia morrer na beira. Nadei, ia morrer na beira? Claro que não. Peguei, comecei a pagar de novo, mas cada vez que eu ia pagar, eu te odeio, carnê. Eu te odeio, carnê, porque tu não tá me dando sorte, anos e anos pagando da minha vida. Quando eu fiquei com câncer, vamos voltar pro câncer. Eu fui afastada por 3 anos. Sim. Logo que eu recebi a cura, eles continuaram eu continuei recebendo, porque lá eu ainda estava doente. E eu fui no INSS e cancelei. Porque eu sabia que lá no futuro ia me dar problema. Esse negócio de se pôr no gancho hoje, vai dar problema amanhã, porque vai contar, vai diminuindo, né? Sim. Eu mesmo cancelei e comecei a pagar o carnê. Tanta minha vontade de aposentar, né? Aí, quando eu achei essa palavra, que eu saltou nos meus olhos, que eu falei, agora eu aposento. E eu disse, ele muda o rei, ele estabelece, ele tira, ele põe, ele já tirou aquele número contrário, já colocou que eu tô com 10 anos. E que quando isso aconteceu, que eu fui aposentada, depois que a pastora advogada me deu o não, que ela tinha feito tudo. Ela disse o não, Sim. Aí a senhora passou 4, 5 meses, foi nesse advogado Adriano, e ele achando que também não tinha. Também não. Quando ele pega o computador, ele vê, e ele se assusta. Ele se assusta. Porque ele vê que a senhora, de fato, está aposentada já fazia um mês. Fazia um mês. Então, fazia o quê que ela tinha me entregado? Uns 4 meses. Confundiu a cabeça de todo mundo, Foi. né? Olha, Ele olha. estabelece. Ele confunde. Ele confunde os sábios, ele faz loucura no, né? Deus é maravilhoso.
Foi até ela. Quando eu liguei para ela, para essa minha pastora, amiga, Érica, da Igreja Herdeiro do Reino. Ó, eu quero um cachê, porque eu estou divulgando a Igreja Batista das Nações, estou divulgando Herdeiro do Ai, meu Reino. Deus do céu. A minha amiga, a pastora Érica. Ah, ainda tem a pastora Marlene de Arara, que é minha amiga. Aí, quando eu liguei para ela, que eu recebi o dia, tudo, aí foi brigar com o advogado, eu. Falei, doutor, não foi você que aposentou, você não trabalhou, foi Deus. E para pagar, que tinha que pagar 3 meses para ele, né? Não queria pagar, porque tinha Deus tinha me aposentado. Ele falou, mas a senhora assinou. Foi uma luta. Na hora de... Mas a senhora pagou, né? Paguei, ele disse tinha assim, que pagar. vamos fazer o seguinte, durante 3 meses, metade meu, metade seu. Durante 6 meses, metade meu, metade seu. Eu vim lá chorando, aquele homem não me liberou. Mas paguei, glória a Deus. Quando o primeiro mês veio na minha mão todinha, falei, é Deus maravilhoso e tal. A gente faz aquele plano danado, né? E aí eu liguei para minha pastora, depois de vários dias eu liguei para essa minha pastora, a pastora Érica. Disse, pastora, eu quero lhe dizer uma coisa, aí bati a foto da... Eu estou aposentado, o Adriano, lá do aposente, ele conseguiu, mas não foi ele. Foi esta palavra, mandei a palavra para ela. O poder da palavra. Foi Deus. Glória a Deus. O poder da palavra está aqui. Dependeu do serviço dele, porque tem que existir papel, causa, né, para assinar tudo mais. E ele já estava com os documentos. Só que ele me enrolou para deixar com ele. Ele disse 3 anos, mas não era. Hoje a gente me diz 6, 5, né? Mas para me deixar com ele, coisa de, né? Mas eu deixei, confiando. Aí, sabe o que essa pastora me disse? Essa pastora Érica, minha amiga? Ela passou a noite acordada. Ela chamou o marido dela, o pastor César, e disse, César, a Rose foi aposentada. Nem ela acreditou. Ela falou que não dormiu a noite inteira. Como assim? Só Deus mesmo. Porque eu fiz a conta, eu refiz, eu passei 3 meses com esse papel somando, indo lá. Não tinha como ela aposentar. Não, nenhum advogado aceita isso. Só mesmo Deus, porque ela é pastora, né? Só mesmo o poder do Senhor. E aposentei, acho que faz uns 4 anos já. Aí, voltando lá para o Amaral Carvalho, faz exame, faz daqui, o diagnóstico é vai morrer, vai morrer. E aí meus filhos me levavam nas melhores churrascarias, melhores petissaria, porque eu ia morrer, né? Estava despedindo já. Despedindo. Aí, chegou o dia da cirurgia e tudo. Foi quando não tinha hospital nenhum, quando o Amaral Carvalho me chamou. Eu já estava muito mal mesmo, porque... como eu te falei, tem que fazer a reposição hormonal. Tomar o remédio que a gente tem que tomar para o hormônio, né? Porque não tinha tireoide, eu não estava doente. Eu tinha expelido o câncer, porque aquele câncer estava me comendo. E ali Jesus já tinha feito a obra no encontro com Deus. Mas a tireoide estava doente. Porque ele, não sei porquê. Tinha que ter os cuidados. Tinha. Aí na véspera e tudo, eu fui para o hospital e disseram que o meu nome estava saindo até na televisão, muita gente orou. Irmã, foi uma campanha pela minha cura dos crentes naquela cidade. A apóstola Daniela, no dia que eu fui internar, ela disse, eu não tinha nem tempo hoje, filha, mas eu vim te ungir, te recomendar para Deus lá no hospital. Ela subiu na minha casa e me ungiu, e ela me apertava, assim, sabe, ali, tão bonitinho, cuidado de uma apóstola, de uma pastora, assim. E foi quando eu, na véspera, tinha ido na igreja, quando o hospital me chamou para operar, e eu fiz uma mala enorme, 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 eu vou operar, e eles disseram que eu vou morrer, mas eu sei que eu não vou, eu quero mostrar, pastora, o que nesse dia o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim, Hebreus 10, 37, ele disse para mim, e eu estava chorando lá no culto, que eu não sabia mais se eu ia voltar para a igreja. Ele disse, por um poucochito de tempo, né? Iria acontecer meu milagre. Hebreus 10, 37. E depois, no final, eu chorando lá naquele culto, foi numa outra igreja, que na época eu pulava de igreja em igreja buscando a cura. E na minha igreja, nesse dia, que eu ia internar no outro dia, não tinha culto no dia que eu fui. Aí veio o Salmo 30. Quando eu aprontei a mala, chorando, eu enchi uma mala de roupa, eu vou para o hospital, não volto mais. Deixei um bilhete para os meus filhos, não briguem. Não tome o que não é dos outros. Deixei tudo escrito para os meus filhos. Eu ia morrer, segundo o médico.
Nós vamos abrir por procedimento médico. Mas não tem mais cura esse tipo de câncer, não. Uhum. E nessa época, a minha irmã Marli, em Belém do Pará, tinha morrido toda a comida pelo câncer, com o mesmo câncer. Meu Deus. Aquela sofreu, não teve o que eu tive. Não era de Jesus, não buscou. E ela estava sendo comida. Me disseram que só enterraram os ossos dela. Eu com câncer aqui em São Paulo e a minha irmã morrendo em Belém do Pará. E me falaram que só ficou os ossos em cima da cama. O médico tirou do hospital, manda morrer em casa. E ela faleceu, do mesmo câncer. Mesma agressividade. A minha irmã, eu perdi naquele tempo. Aí, quando eu fui na igreja, tudo aí depois, eu fazendo minhas malas, chorando para internar. Meu filho era motorista da ambulância na época. Mãe, eu levo a senhora, pediu lá pro supervisor dele, né? Eu quero levar minha mãe. Pode pegar a ambulância. Foi uma amiga nossa. Aí, quando eu estava fazendo minha mala, chorei, porque na frente dos outros eu evangelizava e era forte. Jesus vai me curar. Mas quando eu chegava lá no meu cantinho, eu chorava. Era diagnóstico de morte, né? Uhum, uhum. E aí, por 2 vezes, primeiro foi a depressão. E diz, irmã, que quando tem uma depressão mal curada, ela geralmente vê um câncer. Vai se desenvolver um câncer. Uhum. E eu desenvolvi. Aí, quando eu estava fazendo minha mala na noite, que a ambulância ia me buscar de madrugada, aquela van, né, da prefeitura, não é bem Sim. uma ambulância, é uma van. Sim. E aí, eu, chorando, Deus falou para mim, abre a Bíblia. E eu já estava recomendando meus filhos, deixei a carta. Falei, abrir a Bíblia para quê, Senhor? Eu sei que eu vou para o céu. Ele falou, abre a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia e saiu no Salmo, na hora que eu estava fazendo a minha mala, para ir para o hospital. Sim. Saiu no Salmo 36, 7, que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Outra Meu confirmação. Deus. Tudo dizendo que a senhora ia voltar. Que eu ia voltar. Glória a Deus. Aí Deus falou, tira todas essas coisas da mala, leva só uma mochilinha. Tanto é que depois que eu tirei as coisas que Deus falou no meu coração, eu tirei quase todas as roupas, inclusive tirei pasta de dente, escova de dente, tirei até o chinelo, porque eu fiquei tão feliz. Meu filho chegou na madrugada, fomos para o Hospital Amaral Carvalho, chegou lá, me internaram, acho que 5 dias antes da cirurgia. Irmã, eu peguei todas aquela revista que a Igreja da Graça faz, a Graça, Igreja da Graça, ela faz a Graça, me esqueço o nome, tem a Gracinha, que é de criança, e tem outra, né, para evangelizar. E eu peguei, comprei bem umas 100, comprei mais 10 Bíblias, e fui para o hospital com aquela trouxa, aquela sacola de coisa para evangelizar. Tanto é que quando eu fui internada, tinha muita gente que saía do onde eu estava e não voltava. Uhum. Não voltava. Que houve? Morreu, faleceu na pedra, faleceu na maca, faleceu no centro cirúrgico. E eu só ali. Aí um enfermeiro engraçado, não lembro o nome dele, fez muita amizade comigo. E eu falava como eu falo, né? Falava. Irmã, mas eu falava. Aí eu pensei, essa mulher tá doente, diz que tá. Aí ele chegava lá na minha cama, eu saía para evangelizar o hospital. Eu encontrei uma mulher numa cama, parecia este copo transparente com câncer. Meu Deus. Eu me joguei naquela mulher, ela estava sentada na cadeira chorando. Ela disse, eu tenho 3 filhas pequenas e dessa vez eu não volto. São 8 anos de tratamento, ela parecia uma lagartixa, você enxergava os ossos. Uhum. Eu pulei na mão dela assim, você crê em Deus? Ela disse, eu sou cristã. Orei por ela. Ela foi para, eu fiquei sabendo, ela foi para a sala de cirurgia e voltou. Eu saí, ela ficou internada, mas estava bem. Tomou Glória a sangue, Deus. ela foi curada. Aí eu saía do meu quarto e ia evangelizar os outros quartos. As outras pessoas doar a Bíblia, eu grifava. Igreja da Graça, missionária Rose. Eu autografava e levava. Aí um dia o médico foram lá, não me acharam. Amarra essa mulher. 5 dias internada antes da cirurgia. Pediram para te amarrar? Sim, para mim parar. Pra senhora Porque ficar eu sou quietinha lá. paciente, não sou... Não podia ficar Não. andando dentro do Paciente hospital. tem que ficar no lugar dele. Isso, E eles Serve a seguraram a senhora daí? Não. Não conseguiu? Eu pedi pro enfermeiro, falei, não deixa me amarrar, não, porque eu estou evangelizando. Ele olhou assim, vá. E eu sei que teve uma senhora chorando a noite inteira, chorando, aí no outro dia eu não dormia. Eu falei, essa noite eu vou... Aí ela me chamou. Uma senhorinha velhinha de cabeça branca, Dona Eva. Rose, ela viu contando os testemunhos do Senhor. Nem sabia se eu ia voltar. Rose, vem aqui, filha, faz 1 mês que eu não durmo. Vem aqui orar por mim.
Só pulei da cama. Você quer ver a minha felicidade, amada? Pede oração. Pede uma oração para mim. A minha felicidade. E é quase todas. Olha, é muito lindo o que Deus faz na minha vida, porque Glória a Deus. eu sou muito ouvida. Um dia desse, essa pastora aí, que é advogada, ela disse: Rose, ora por mim, filha. A pastora Rose, ora por mim, que parece que Deus tem um ouvido tamanho do orelhão para te ouvir, porque ele ouve a tua oração e eu estou atenta e orei. Aconteceu com ela. Glória a Deus. Falei: pastora, você tá bem? Ela disse: do jeitinho que você falou. Olha que lindo. Deus é fiel, Ele né? é fiel. Ele zela para Se cumprir a Deus. palavra dele. Glória a Deus. Mas aí passou 5 dias e a senhora fez a cirurgia. Fiz. E daí? Evangelizei, orei pela irmã Eva, ela dormiu, que foi obrigada a acordar, e ela foi. E aí, chegou a minha vez, botaram aquela touca, colocaram o sapatinho para ir para a cirurgia, né? Sim. E quando eu vi muita gente voltando da cirurgia, toda empacotada, o que está acontecendo? Que estão operando quem está morrendo primeiro. No dia, era um atrás do outro voltando, até a minha amiga de quarto voltou. Aí eu fui pro banheiro e orei: Senhor, o psicológico é tão grande que eu quero ir operar. Não deixa eu voltar de lá com todo pronto sem operar, para marcar para outro dia até lá. Quando eu cheguei lá, Deus tinha dito: vai que eu vou estar lá. Você vai. Na hora que a irmã Nessides Cavazza fez assim, tirando as raízes, falou, eu quis dizer para ela, uma irmã disse assim: Deus está te curando, Deus está tirando as raízes. E eu quis falar, que eu ia dizer para Deus assim: não me cure agora. Ela disse sim, ele usou a boca dela para dizer: não, você vai passar pela mão dos homens. Porque essa doença não é para a morte, sim para glorificar o meu nome. Amém, Senhor. E aí, quando eu entrei na sala e eu vou estar lá, você vai sim passar pela mão dos homens, mas eu vou estar lá. Eu tinha toda a confirmação. Foram 6 meses de angústia, de tristeza, de dor, de fraqueza, mas o Senhor falava comigo todos os momentos. Foi lindo até. Para a gente conhecer Jesus, às vezes precisa passar pelo... Sim. Aí, quando eu entrei cantando um louvor, muito lindo aquele louvor, cantava, aí veio uma médica, disse assim: que igreja é a sua? Aí eu falei: Igreja da Graça de Deus. Ela disse: eu sou da Quadrangular. Aí a outra veio e disse assim: e eu sou da Assembleia de Deus. A outra veio e disse: eu sou da Universal. Aí eu lembrei da promessa que Deus disse: eu vou estar lá. Glória a Deus. Eu lembrei daquela hora que Deus disse: você vai Glória passar a pela mão dos Deus. homens, mas eu vou estar lá. Eu vou te operar. Aí eu não parava de cantar, era anestesia, e eu não parava de cantar. Não parava. Aí uma delas disse: doutor, pro anestesista, doutor. Ele disse: espera aí. Ele só fez assim um leque. Eu dormi. 8 da noite, 9 da manhã, mais ou menos, eu entrei. 8 da manhã eu entrei. Eu saí de lá 3 horas da tarde. Acho que estavam procurando os caroços. Eles acharam. Acharam? Acharam os caroços. Depois o médico foi me dizer. Aí, Então, depois mesmo que a senhora tinha expeli, 3, que ainda era para o tinha homem mais. ver, mas o médico também tinha que ver. Aham. E depois de que eu estava no hospital de 5 dias, esse João Fanton, o médico lá que opera, né? Ele foi lá no meu quarto com a minha prancheta e disse para mim: você tinha razão. Quando você disse que Deus já tinha te operado. O médico falou isso? O médico falou. Glória a Porque Deus. você recebeu um grande milagre. Vou te dar alta, amanhã você sai do hospital. Você não vai precisar fazer nem radioterapia, nem quimioterapia. Glória a Deus. Ele é Deus por excelência. Ele faz. Aí eu disse: E mostra ainda para os médicos que ele é Deus que faz. Ele cura. Ele vai na contramão da medicina. Da medicina. Glória a Confunde. Deus. Foi lindo, foi lindo. Mas aí, como era muito sério o que estava no diagnóstico, eu tratei 5 anos. 5 anos eu fiquei lá na mão deles, porque... Mas não morreu. Isso que foi o importante. Mesmo que a senhora precisou dar continuidade do tratamento, porque era necessário, Era. né? Mas não morreu, porque o que o médico havia dito é que não ia conseguir que não sair ia da salvar. cirurgia. Eu ia morrer. Só que Deus tinha outros planos, né, pastora? Porque na cabeça deles, eu tinha que ter algum sintoma, eu tinha que morrer, parece, porque eu pedia alta e não davam. Eu já estava cansada, eu estava doente de ir para lá.
Numa dessas viagens, amada, a gente estava lá na van da prefeitura, entrou um senhor em grito, e, gritando, e uma criança acompanhando aquele homem. Aí eu disse para a menina, por que não veio um adulto? Porque a minha avó corta cana. Se ela não cortar cana, a gente morre de fome. Então tem que ser eu, 12 anos, para acompanhar aquele senhor. Aí ele começou a gritar. Eu falei, aí eu sou brava, aquele jeito que eu sou. Eu falei, gente, eu não estava doente, com esse homem gritando, eu estou doente, eu não quero mais vir para cá. Aí Deus falou para mim, por que você não ora por ele? Tomei um susto, que eu ando sempre com óleo ungido. Peguei o óleo, pedi para a menina assim, ela se afastou. Peguei o senhorzinho, ungi ele todinho, que ele gritava com câncer. Ela disse, ele Gritava de dor, estava né? gritando. E ela disse, ele vai ficar internado. Quando eu ungi aquele homem, ele parou de gritar e dormiu. Que o motorista disse, ué, o que foi que houve? Parou a van e foi olhar se o homem tinha morrido. O homem estava dormindo. Ele não internou aquele senhorzinho, voltou com nós, com a barba, porque o hospital, todo hospital tem uma ação social também, né? Sim. Tiraram a barba dele, trocaram de roupa dele, cortaram o cabelo dele, ele voltou comigo na mesma van, Caladinho. comendo biscoito. Deus é maravilhoso. Deus, que Deus é esse? Deus extraordinário. Ele é. Ele é E extraordinário. uma vez me tornaram nesse tratamento que eu fui. Aí eu fiz o iodoterapia, aí eu fiquei doente. Explodiu uma bomba dentro de mim, iodoterapia. Falou, vamos fazer por procedimento médico, mas não era preciso. Aí eu fiquei doente, porque o iodo, ele faz um estrago dentro. No estômago. Derruba o fígado, come o fígado, come... E aí eu fiquei doente, eu fiquei numa sala do Amaral Carvalho, blindada, porque é radiação, né? O iodo tem radiação. Quando me colocaram numa sala, parece Fernandinho Beiramar, eu fiquei com medo, porque essa sala blindada, com todos os canais de televisão, tinha levado 4 telefones, naquele tempo não tinha telefone em 4 chip. Eu levei cada um, minha nora tinha uma operadora, meu filho tinha outra operadora, eu tinha outro, então eu levei o operador de todo mundo para fazer iodoterapia. Aí eu fiquei com medo, porque tinha que comer, jogar num buraco, tinha que fazer a necessidade, dar 3 descargas, fiquei lá 8 dias. Aí eu fiquei doente. Fiquei com dor de cabeça, eu saí mal de lá, foi horrível. Aí depois Deus operou, fiquei normal, mas fiquei tratando ainda 5 anos. Um dia eu fui para fazer, quando eu fui fazer iodoterapia, tinha que ir uma pessoa comigo. E eu já estava tão boa que eu ia sozinha para o hospital. Pegava a van de madrugada e ia para o hospital. Quando foi num dia, o médico disse, cadê seu acompanhante? Eu falei, eu não tenho, não veio. Ele falou, como assim? E me xingou, vocês fazem tratamento, você vai fazer um procedimento que tem que ter um acompanhante. Ah, me falaram, naquela hora eu excomunguei tudo que foi filho, nora, cachorro, quem não foi comigo? Comunguei todo mundo. Não é possível, meu Deus, eu sozinha nessa vida, nessa luta. Aí tem lá no hospital, lá em Jaú, passa o rio Piracicaba. Falei, quer saber? Eu não morri, mas agora eu tiro minha vida. Peguei minha mochilinha, minha bolsa, fui-me embora andar em Jaú. E isso era, eu cheguei lá às 7 da manhã e esse procedimento ia ser 1 da tarde. Eu fui-me embora. Eu fui sem rumo. Quando eu cheguei próximo de uma praça, olha isso. Uma moça, dizem que não tem anjo mulher, né? Deus faz como ele quer. Uma moça, o cabelo de fogo, mais ou menos 17 anos. E eu disse que eu ia me jogar no rio. Quando eu cheguei próximo do rio, a Espírito Santo falou, tu sabe nadar? No primeiro pau que tu pegar, tu te agarra. Eu falei, verdade, então não vai dar pra morrer afogado. Quando eu tô na praça, triste, chorando, que não tinha ninguém pra estar comigo, eles falam, esse remédio é muito caro, você tinha que fazer, como é que eu vou fazer? Os médicos lá do setor nuclear, bravo comigo, mas que culpa tinha eu? Não estava inscrito acompanhando. E eu chamei todo mundo, ninguém podia ir. Eu fui assim, como se fosse abandonada. Quando eu cheguei lá, próximo de uma praça, aquela mão aqui, ó. Eu olhei aquela moça linda, com o cabelo dessa cor, pastora. Cabelo de fogo, cabelo caracolado, diferente de nós. Eu olhei, não é brasileira. Aí ela falou assim para mim, você vai ter que voltar lá, né? Assim. Eu disse, sim, filha. Mas não vai muito longe, senta aqui comigo. Nós estávamos numa praça. Aí eu sentei na praça. E quando ela disse para mim, quando eu fui sentar, ela mesma me arriou no banco, né? Senta aqui. Quando eu sentei, eu senti a alegria de viver. Eu senti Deus comigo, senti tudo.
Aí eu comecei a perguntar o nome dela, ela não dizia. Ela disse que tinha ido para lá, de tanto indagar, ela disse assim, eu moro com a minha mãe, mas como é o nome da sua mãe? Ela se calava. E por que vocês estão aqui nessa cidade? Ela não falava. Aí, sabe a loja da Melissa? Estava assim, em frente de nós. E adolescente, quem que não gosta de ver vitrine de... Eu disse, peguei na mão dela, falei assim, vamos ali ver aquela novidade da Melissa. Ela falou, não, eu não vou. Disse, vamos comigo? Ela disse assim, eu vou com você, mas eu não entro. Aquela pessoa diferente, tudo que eu falava, ela só me sustentava assim. E dizia para mim, olha, o horário, você vai voltar lá. Mas eu não me toquei, porque Deus faz isso com a gente, né, missionária? Sim, sim. Porque senão, se eu descobrisse que era um anjo, né, eu já pulava no anjo, fazia igual a Jacó, né? Aí, quando eu fui na loja, ela ficou lá de fora, eu vi todas as novidades, voltei, ela lá, quando ela fez assim no pulso, o horário. Aí eu falei, você vai comigo? Sim. Quando eu cheguei assim um pouco depois da praça, Deus falou assim, eu não vi mais ela. Aquela moça diferente, cabelo de sumiu? fogo. Sumiu. É. Deus falou para mim, olha para trás. Que eu olhei, cadê a moça? Uma rua meio deserta, não tinha nenhuma curva, ela tinha que estar ali. Aí Deus falou assim, foi um anjo que eu coloquei na tua vida para te acompanhar, você vai fazer esse procedimento. Meu Deus. Aí, nessa hora, né? Como não saber que Deus está contigo desde o começo até o fim. Aí a senhora voltou. Voltei para o hospital. Fez a Quando eu cirurgia. cheguei, todo mundo, aquele povo de branco, cadê ela, me esperando. Falaram assim para mim, você vai fazer o... Por que você se afastou do hospital? Não pode. Não pode. E eu disse, mas eu não tenho acompanhante. Eu estou esperando a ambulância para ir embora. Não. Assistente social vai te acompanhar. Aí eu entrei na sala onde fazia aquele procedimento. Deram injeção na veia, ali eu dormi, mas não era ainda o nuclear, né? Foi um outro procedimento. E tudo isso Deus fez comigo. Cuidando da senhora o tempo todo. De uma maneira tal. Nunca ficou sozinha. Nunca. Parece, muitas vezes, né, que estamos só. Mas o Senhor sempre estará com os seus. Glória a Deus. Foi lindo, lindo, lindo. E depois da cirurgia, a senhora veio se recuperando. Como foi a sua recuperação ao longo do tempo? Porque hoje eu sei que a senhora é plena, não tem nada. Glória a Deus, mas depois da cirurgia, depois da cirurgia, que eles me deram o diagnóstico e tudo, que foi, eles falaram, nós tiramos 3 caroços de dentro da senhora. Esses caroços vão para a Universidade de Harvard. Que nem britadeira dissolve. Meu Deus. O médico falou, junta médica falou. Nem britadeira dissolve esses caroços. Aí ele me mostrou no vidro, com álcool, né? Parecia chumbo. Aí me deu alta, eu fui para casa e fiquei acompanhando, porque o médico não aceita, né? E faz exame, faz tudo, graças a Deus não achava. Tal. E aí chegou um dia, e aí porque lá, depois da cirurgia, eu tomei um soro, que aquele soro me trouxe o vigor da vida do que eu tinha quando eu não tinha a tireoide doente. Eu pulava, eu dançava. Tanto é que a apóstola Daniela, ela dizia, filha, você fez uma cirurgia. Eu estava lavando quintal, com 8 dias. Calma, vai te deitar. Olha aqui, você fez uma cirurgia. Mas eu estava plena, bem. Um soro que deram. Quando eu cheguei em casa, que terminou o efeito daquele soro, eu caí de novo. Foi aí que passaram o remédio que para hormônio, né? Remédio hormonal, e a vitamina D e outras vitaminas que eu tenho que tomar até hoje. E aí eu fiquei bem, de novo. Graças a Deus. Fiquei curada para a glória de Deus, fiquei bem, o testemunho que eu conto é este, só a missionária aqui, ano passado foi 2024, né? Em 2023, eu fui numa doutora pedir um exame de rotina, sangue, urina, essas coisas. Sim. E essa médica conversa muito comigo e ela disse assim, faz esses exames. Eu estava bem. 2023, estava bem. Quando eu chego no balcão para marcar os exames, ele disse, não, esse você vem fazer tal dia, esse você vem fazer tal dia. Agora, este aqui fica aqui para marcar.
Eu disse, mas exame de sangue, essas coisas, não precisa ligar na minha casa. Mas esse aqui não é de sangue. Este exame é uma ultrassonografia da tireoide. A doutora pediu, mas eu não tenho mais tireoide. Ah, eu não sei, só sei que ela pediu. Aí eu falei, quando vai chamar? Quando tiver vaga. Eu fui para casa, logo com 15 dias chegou o chamado, eu fui fazer a ultrassonografia da tireoide. Quando eu vejo outro câncer. Meu Deus. 2023. Recente. No mesmo lugar. Aí corre para Piracicaba. Mandaram ontem, é ontem. Eu digo, mas não é possível de novo, meu Deus. Cirurgia, faz exame, faz tudo, faz cintilografia, cirurgia. Voltou. Falei, não voltou. Senhor, a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si nossas dores, nossa enfermidade, pelas suas feridas eu fui curada. O Senhor não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Eu estou curada em 2006, o Senhor me curou completo e total. O Senhor não vai passar vergonha tanto quanto eu, isso não vai acontecer. E comecei a chorar e tudo. Tumor. E vai para análise, não dava se era maligno, se era benigno. Mas vai operar. E foi eu orando, e eu chorando, e eu jejuando, e eu intercedendo, todo de novo veio para mim a favor. Pastora Cláudia Carreira me tomou no colo. Glória a Deus. Amadinha, maninha. Ela gritava, Deus, cura ela é minha amiga. Me tomou no colo, porque até então nós já tinha se conhecida, já estava com ela, né? Uhum. E aí, lá um dia ela disse assim para mim, olha, amada, não é para te consolar, não. Mas não é câncer. Ela falou. Uhum. Não é câncer que você tem. E no diagnóstico não dava o que era um tumor. Aí chama a médica é da minha cidade, de Belém do Pará. Eu disse, estou em casa de novo. E vai de novo, marca a cirurgia. Ano passado, dia 5 de março do ano passado, estou eu de novo lá, fazendo cirurgia. No pescoço, de novo, corta de novo e tira. E tá lá até hoje. Não era câncer. E não é. Glória a Deus. Só que ela falou que tinha um tumor e na ultrassonografia era um tamanho, mas lá estava bem maior. Eu disse, mas esse demônio não desiste da minha goela, da minha garganta. Deixa eu pregar a tua palavra, Senhor, demônio, tu não manda em mim. Aí fiquei, fiz a cirurgia, voltei para casa de Piracicaba, que 3 dias estava em casa. E estou em tratamento lá, porque é procedimento, né, do hospital. Sim. Fizeram todos os exames de novo várias vezes, passo pelas máquinas, tudo, não consta nada. E não era câncer, mas operou, porque tinha um tumor. Satanás desiste. Tá de novo uma sementinha lá. Mas aí Deus confundiu de novo a medicina e de novo me deixou. E de novo o diagnóstico. Se curar, não vai falar. E se falar, vai ser através da traqueia, que põe aquele... Sim, né? sim. E tá aí a senhora cicatrizada, né? É. Quase não dá para ver. Para a honra E glória do fala Senhor. que nem um papagaio. Misericórdia, Coisa papagaio. linda. Papagaio perde de mim, coitado, vai perder. Jesus, E maravilhoso. assim, minha amada, É. são testemunhos que eu tenho, que edifica, que Sim. tanto é que o Senhor falou. Um dia o Senhor bravo comigo, ele disse, compra um caderno grande. Já que vocês dizem que tem testemunho grande, tem testemunho pequeno, para mim todos são iguais. Porque o pequeno se torna grande, o grande se torna pequeno. Ele falou para mim, compra um caderno grande, escreve teu testemunho grande. E um caderno pequeno, escreve o pequeno. Aí eu fiquei triste, porque parecia assim que a gente estava menosprezando Deus, sabe? Porque ele falou assim comigo. E a senhora fez? Não, Não? ainda não. Ô, meu pai. Faça um livro, então, logo. Tive um sonho, Não é? tive um sonho que eu estava recebendo uma caixa da pastora Cláudia Carreira na minha porta. E tinham 3 livros nessa caixa. E eu abri a caixa, tinha um livro azul, a coisa mais linda. No primeiro, eram 3 livros na caixa. O primeiro tinha uma nuvem linda e estava escrito assim, nas nuvens há muita surpresa. E eu pegava aquele livro macio, nunca vi livro fofo, parece um veludo. E o segundo livro era a Bíblia.
E o terceiro livro, não, o segundo livro era o dela, Mulheres de Fronte de Ferro. E o último livro era a Bíblia. E que quando eu liguei para ela, contando, ela disse, ela foi orar, disse, vamos orar. Deus está mandando você escrever o livro da tua história. Você não contou o podcast que você sofreu da infância? Agora você vai escrever no livro. Aí ela disse, cadê o caderno? Já comprei. Bate foto, não tinha? Cadê o caderno, pastora Rosa? Aí eu fui na livraria, comprei rapidinho. E quando ela disse, cadê? Me mostra a foto. Aí eu mostrei. Quando eu comecei a escrever a minha história, que eu cheguei na parte da onde as pessoas me humilhavam muito quando eu era criança, na parte que as mulheres me atacavam, que eu era, nem menstruava ainda, que eu era uma criança, que elas me jogavam na rua. Naquela hora eu parei e chorei. Eu não consegui escrever mais o livro. Eu não consegui. Mas é porque vai chegar a hora certa ainda. Parei de escrever naquela hora. Que eu vi a imagem da mulher me tocando de casa. Aí eu com 9 anos, com 8 anos, chamando de tudo que era coisa de zona. Que isso? A menina, ela é isso. Eu era uma criança. E quando eu fui escrever o livro, que chegou nesta hora, eu parei. Eu vi a imagem de uma mulher, de uma delas, falando com a vizinha dela, o que eu estava fazendo com o marido dela. E ela me tocando de casa, ela me tocou também. As crianças dela eram muito apegadas a mim, choraram, me agarraram. Não manda ela embora, mamãe. E eu vi aquela cena, de todas as cenas que eu contei aqui no primeiro testemunho. Aquela me marcou mais, daquela eu não contei aqui. E quando eu fui escrever o livro da minha infância, das minhas irmãs, naquela hora eu não consegui mais. Aí a pastora Cláudia falou, é cura, filha. Você está sendo curada. Mas eu pego no caderno, não consigo. Porque aquela mulher foi o cúmulo de todas que fizeram. Quem vê o testemunho 50, que é o meu primeiro testemunho aqui, eu não contei esse. Essa foi muito pior. Foi. Muito humilhante para uma criança. E naquela hora que eu fui escrever, a minha infância, que eu cheguei ali, eu joguei o caderno. Travou. Não quis mais. A pastora Cláudia continua, filha, ali está sendo curada. Você está sendo curada. Eu vou como continuar. Tem que continuar. Essa dor não pode causar isso na senhora, entendeu? Porque Mesmo que os anos se passaram muitos, né? A senhora disse que tinha 8 anos. Olha quantos anos se passou. Quando chega nesse momento, a senhora trava, a senhora se emociona ao falar, significa que essa ferida está ainda lá viva, ativa lá dentro. E precisa cicatrizar isso aí. Então, a senhora precisa continuar, mesmo chorando e pedindo que o Espírito Santo cele isso aí, cure a senhora, libere o perdão. Porque a senhora é vitoriosa, a senhora já venceu, já passou por essa fase, né? É um momento sentimental que está lá ainda, mas a senhora já venceu isso. Então, isso não pode lhe causar mais dor. Glória a Deus, porque a senhora já é uma mulher que passou por todos esses desafios, né? É lindo o começo do testemunho da senhora lá. Quantas humilhações, quanto desprezo, quanto abuso sentimental, psicológico, físico, abandono. Então não vai ser esse momento que vai paralisar a vida da senhora, porque a senhora vai romper em nome de Jesus. E esse livro vai ser feito para a glória de Jesus. Porque se tem esse impedimento, é porque vai também impactar outras pessoas no nome santo do Senhor. Amém. Tá bom, minha amada? E esse é seu testemunho? Esses são um dos meus. Um dos. Voltará mais vezes, com certeza. Gente, assim, a gente fica horas sentada aqui ouvindo a pastora Rose, porque ela é uma fonte também que não tem fim de tantas bênçãos que o Senhor já fez na vida dela e que agora também está fazendo através da vida dela. Teve uma amiga que ela não conhece, que é de Minas Gerais. Quero mandar um beijo para Débora Dantas. Débora Dantas ouviu o testemunho dela. Segundo Débora, né, tá lá no comentário, ela foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus ouvindo o testemunho da pastora Rose. Então, quando nós que somos cristãos entendemos que somos escolhidos e chamados por Deus, o inimigo que não entende nada, mas ele deduz pelo que está acontecendo, pelo movimento, ele vai querer intervir, para que aquilo que o Senhor quer fazer em nós não venha acontecer. O que ele faz? Essas coisas acontecer.
Ele quer a doença, que a doença jogue para a cama. Ele quer travar ela de novo, né? Quando ela toca em assunto, dá para ver que ainda dói. Mas ele é um derrotado, ele não tem mais vez na vida daqueles que por Deus é escolhido. Verdade. Por Deus é chamado, né? Aquele que começou, pastora Rosa, a boa obra, ele é fiel para concluir. Amém. Nós servimos um Deus de obras completas. Ele não faz nada pela metade. Se está pela metade, precisamos, né, nos alinharmos e buscarmos mais a Ele para que isso venha a se concluir. Porque nós cremos nesse Deus que continua fazendo. Ele não só fez no passado, Ele faz hoje e enquanto a igreja dele, que somos nós, estivermos aqui na terra, esse eterno vai continuar fazendo, porque ele é Deus por excelência, trabalha com excelência, e Deus, ele é magnífico da forma dele. Observa que ela falou que viu um anjo no sexo feminino, o anjo não tem sexo, né? Mas, enfim, quando Deus decide falar, fazer, não compete eu querer indagar como e por quê. Eu tenho que entender que se é de Deus, ele vai me dar discernimento e ele vai confirmar com a palavra dele. É assim que nós cremos, né, Amém, pastora? verdade, E verdade. já se compôs aí? Já dá para respirar? São muitas emoções, né? Pastora Rosa é uma bênção, eu amo essa senhora que tem, assim, sido um exemplo para mim de conduta, de responsabilidade, uma pessoa de Deus. E a senhora quer concluir mais alguma coisa? A senhora fica à vontade. Eu tomei a fala aqui enquanto ela se acompanhava ali, porque ela, né, se emocionou, e é normal, gente. Às vezes alguém pode ir até mesmo nesse momento querer fazer crítica. Eu peço um favor a você, guarde a crítica para você, não destrincha coisas que não vai agradar a Deus e outras pessoas também. Cada um é cada um tem sentimento, somos diferentes. Observa que ela recebeu diversas curas na alma, cura no corpo físico, cura no psicológico, mas ainda tem uma situação que ainda está incompleta e está tudo certo, Tudo né? certo. Deus, Tudo ele certo. continua fazendo. Todo dia eu preciso de uma libertação, todo dia eu preciso de cura, todo dia nós precisamos, né, Sim, pastora, todos de os dias. buscar no Senhor. para se Porque se nós formos 100%, nós relaxamos. Relaxa. Nós não buscamos, nós não oramos, nós não jejuamos Isso, mais, né? exatamente. Então, nós precisamos estar todos os dias ali buscando, fortalecendo, lendo a Bíblia, orando. Não é porque a senhora é uma pastora, ou porque é uma bispa, ou porque é uma apóstola. Não! Todos nós somos humanos. Isso são títulos, e títulos não definem quem é a pessoa com Deus. Título é uma honraria que é necessária ter por respeito, né, por honra mesmo. Mas somos humanos, então somos sujeitos a fragilidades também, né? E Jesus vai curar ela por completo, aquilo que ficou ainda no passado, no rei, está indo lá no profundo. O Senhor, ele tem o poder com a mão forte dele lá e arrancar todas as raízes de amargura que ainda faz a chorar. Né, pastora Rose? Sim, logicamente que o Senhor, ele, às vezes, nós, quando lembra, assim, acho que é até uma cura. Que quando você se lembra, que você se recompõe, mas peraí, Jesus já me curou daquilo tudo, né? Sim. Hoje eu sou uma pera, como ele falou esse dia para mim. Sabe o que Deus falou para mim esse dia, missionário? Ele disse, mulher, abre tua boca, profetiza, você é minha profeta. Para de achar que sou eu, que é da tua cabeça. Eu te uso. A tua mão tem estrelas de poder. Olha o que Deus me falou. Eu fiquei assustada no meu quarto. Tua mão tem estrela de poder, você é psicóloga do céu, você é psiquiatra do céu, você é psicanalista do céu, e você é minha pastora, e você é minha serva, você é minha profeta. Deus falou para mim, em voz audiva, e eu caí no chão chorando. Sai deste quarto, vai para o hospital, para as UTI, que tu vai ver o que eu vou fazer na vida de pessoas através da tua. Eita glória! Aí eu falei, amém, Senhor, amém. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou com uma igreja linda online, que igreja maravilhosa. Tem um monte de pessoas, muito mesmo, que às vezes eu preciso até deixar um pouco de lado, porque a gente é ser humano, né? Não pode ser um chaveirinho constante. Mas amo minhas meninas. Mirelle, de Minas Gerais. Ah, você pensou que eu não ia falar o teu nome, né? Minha linda. Mirelle. Mel, da Áustria? Ah,
meu bebê. Você é linda, você é maravilhosa, amo vocês em Cristo Jesus. A Marquele, Renatinha de Minas. Ai, meu Deus, Renatinha de Minas, de Fortaleza. Ai, minha filha do coração, amo todos vocês, amo mesmo. Adriana, minha ovelha preferida de São Paulo. Amo vocês em Cristo Jesus. Que eu não disse o nome aqui, não pode, viu, meu amado? Mas eu amo vocês. Obrigado, Deus, pela igreja que o Senhor me deu online. Logo, logo vai estar fisicamente funcionando essa igreja para a glória de Deus, porque Deus tem um chamado. Ele fala: construi meu templo, constrói meu templo. Amém. Estamos lá lutando. Eu creio que logo, logo vai sair. Tudo é do tempo de Deus. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, mais ativa do que nunca, com 2 cirurgias na garganta, onde os médicos falaram que eu não ia mais falar. O que é que vocês acham? A medicina, eu fui confundida, né? Mas para a glória de Deus, estou falando. E nesse podcast aqui, ó, eu comecei falando com a irmã, falando que quando logo eu me converti, primeiro vou dar o presente. É. Eu fico meio surpresa. Ela começou a falar. Eu tô aqui, né? Trouxe aqui o presente devocional, benção do outono, para minha querida amada missionária Zilda Araújo, que é uma irmã. Eu falo que quando eu crescer quero ser igual ela, com essa paciência. Ai, Não sei se é a mesma, né, Felipe, em casa, mas comigo é. Não, eu sou assim, Ah lá, graças a Deus. Que benção, que linda tá aí o seu presentinho, Muito obrigada, eu pastora. amei. É uma Bíblia, Glória uma a devocional. Deus, devocional. Muito obrigada, pastora Amém. Rose. Tá aí lacradinho. E eu quero dizer aos irmãos que no próximo, olha eu me convidando, no próximo podcast, aqui, nesse canal, nesse Resgatando Valores, são valores de Deus, valores do céu, eu estarei contando mais uns testemunhos e muitos, que antes de eu ser convertida, eu já estava na presença de Deus. E, por amor a uma pessoa, emprestei um cheque em branco para uma pessoa. E esta pessoa não conseguiu sair do vermelho e passou, vou até diminuir, 5 folhas, 5 cheques em branco. Eu dei para ela assinado. Assinei minha assinatura e dei para ela: vai e trabalha. E ela faliu. E o meu nome foi pro SPC. Quando um dia eu me acordo, 5 oficiais de justiça, 5 oficiais de justiça na minha porta para hipotecar minha casa, meu carro, levar todos os meus bens, porque eu estava devendo na cidade e região. E no próximo podcast eu conto para vocês como foi que Deus me livrou de tudo isso. Amém? A senhora é uma figura. É nisso que ela começou a contar. Ela vai com uma faca para matar uma mulher, meu Deus do céu. Eu falei, vamos por partes, né? Hoje ela contou da cura, glória a Deus, ela está se acabando ali. A pessoa que sujou o meu nome, eu me preparei para... Peguei uma faca e fui matar a mulher. E a minha Bíblia caiu. E no próximo podcast eu conto. Por que eu não fui numa assassina hoje? Porque o Senhor não me permitiu. Você viu? A senhora é brava, né, irmã Rose? Misericórdia, meu Deus, ainda bem que Jesus entrou e mudou, né? Um pouquinho dessa brabeza, colocou um pouquinho de mansidão. A gente fala assim porque nós temos uma intimidade e eu amo ela, tem idade de ser minha mãe, respeito a unção e é um prazer sempre. Eu digo que Resgatando Valores é sua casa, a senhora será sempre muito bem-vinda aqui, né, para dividir essas experiências assim com a gente, conosco, com esse público maravilhoso que amou o testemunho dela que foi contado no episódio 50. Faz um favor, volta lá, pega um tempinho, assiste lá para você ver da onde que ela saiu. Você vê hoje uma mulher rica, produzida, uma mulher resolvida, mas não foi assim no começo. Foi muita fome, abandono, foi violentada, um monte de coisa, mas Deus tinha plano na vida dela. Quando Deus tem plano na vida do homem, na vida da mulher, não importa onde você for, a mão do Senhor vai te alcançar e vai te tirar de lá e vai trazer você aonde Ele quer que você esteja, para Ele dar continuidade naquilo que Ele deseja, para que o nome dEle seja glorificado. E foi exatamente isso que o Senhor fez na vida da pastora Rose. Glória a Deus. Estou muito feliz, tá bom, minha amada, em receber a senhora aqui. Graças. Muito obrigada de coração. Senhora
mora no meu coração. Eu te amo mesmo. Glória a Foi um Deus. dia lindo e pleno que eu conheci essa mulher, que eu me encantei com esse gesticular dela, com esse sotaque dela, me identifiquei. Quando ela começou já contando, porque tem uma Foi. coisa que nem imã que cola em mim. Onde eu vou tem testemunho. Onde eu vou ter testemunho, e glória a Deus. Falando nisso, agora no link dos vídeos, quando você abrir lá na descrição, já vai ter um númerozinho lá. Você clica lá, vai abrir uma ficha. Preencha aquela ficha e nos envia no e-mail, que por lá nós vamos agora ouvir ler o seu testemunho, saber de onde você está falando conosco e talvez convidar você para vir fazer um podcast aqui, tá bom? Vai ser uma forma da gente ter um controle, né? E tentar fazer uma a mais para dar conta aí dos testemunhos maravilhosos que o Senhor tem trazido. É o Senhor que É traz. Ele que traz. A minha obrigação é orar, Verdade. selecionar, e é o Senhor quem traz. Eu também tenho um presente para entregar para a senhora, tá bom? Glória. Esse presente foi doado, já vou explicar. Aqui, olha que lindo, né? Foi feito do Dia das Mães, bem combinou com a sua roupa. Eu vou pegar com as duas mãos, combinou com a minha roupa. Que lindo. Que lindo. Quero agradecer, simplesmente obrigado. agradecer, que foi feito com muito carinho, com muito zelo. Olha os detalhes aí, tá bom? Dessa lembrancinha. A pastora Ana Paula e o pastor Luiz, da Igreja Trono de Deus. Foi eles, juntamente, é a Mávila, a irmã Mávila, que faz esse trabalho tão lindo. Eu ganhei 2 desse. No Dia das Mães, eu ministrei na igreja dela. E ela falou assim, nós estamos doando essa lembrancinha para você escolher uma mãe especial e entregar para ela. E a primeira mãe que veio depois que eu recebi foi a pastora Rose. Então, a pastora Rose teve o privilégio de receber. Isso não vai sair da embalagem. Irmã. Não, irmã, tem que sair. Não, é muito lindo. Não, mas nós temos que usar. Temos que usar as coisas que nós ganhamos, entendeu? Guardar para quê? Não, tem que botar lá, tira para sair um perfuminho aí, lindo, esse sabonete líquido aí, a Mávila que doou com muito amor essa lembrancinha Amém. Obrigada, dos Dias Deus das abençoe, Mães. Deus abençoe muito essa igreja e essa amada, porque Isso. olha, é de Deus, é do céu. Esse rosinho que eu amo, a minha unha. Tô Tá quase vendo. igual a minha unha. Senhora da minha Rosa. roupa. Ah, tinha que ser rosa. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, pastora Ana Paula. Um beijo grande para todos os irmãos ali da igreja Trono de Deus, pelo carinho, pela recepção. Cada vez que eu vou lá, ela não sabe o que faz, como faz. Oh. E eu sou eternamente grata a Deus, porque a Ana Paula é uma grande amiga, pastor Luiz. Sempre que a gente se encontra, a gente tem alegria, assunto do céu para conversar. Verdade. E ela então nos doou, e eu estou então trazendo aqui, entregando no Resgatando Valores, porque o meu ficou na minha casa. E esse era para me entregar para minha convidada. Um beijo grande à irmã Mávila e a toda a sua família, tá bom? Pastora Rosa, a senhora quer fazer mais alguma consideração? Quer fazer algum agradecimento? Quero que a senhora fique à vontade. Sim, eu agradeço a Deus, né? Primeiramente ao Senhor, por este momento, por ter me proporcionado a vir aqui. Agradeço ao meu motorista Ronaldo, que é meu inquilino, que benção, tudo que eu peço, ele faz além daquilo que pode por mim. Que Deus abençoe muito a vida dele. Agradeço a esse canal, Resgatando Valores, ao Filipinho, que é um Filipão lindo do céu, filha da irmã, que menino educado. Deus, que cada vez mais essa família, meu Pai, seja mais abençoada e mais, porque é isso que o teu povo precisa. Que o Senhor nos cuide, como o Senhor diz na palavra, que o Senhor cuida de nós como a galinha cuida dos filhotes. E o Senhor cuida melhor. Então, eu quero agradecer este canal, que está no Brasil e no mundo. Agradecer às pessoas que me assistiram no testemunho de número 50 e que vão me assistir agora. Porque eu creio em Deus, no Deus que me curou, no Deus que me salvou. Porque antes de Deus eu não era nada. Naquela depressão eu sabia que eu ia para o inferno, eu sabia. Mas Deus me retirou de lá, daquele lago de chofre. Lá do Lago de Lama. Então, meus irmãos, eu quero dizer que vocês assistam quero agradecer esse estúdio maravilhoso, que aqui é a continuação da Igreja de Deus, da Igreja do Senhor nessa terra. Não tenha dúvida. Se inscreva no canal. Se inscreva.
Quando eu envio para as pessoas, eu digo, não fica só em mim, no meu testemunho, se inscreve no canal. Porque é bênção na nossa vida, na tua vida, e vai ser. E muitas pessoas têm me dito, pastor, eu assisti lá um outro testemunho, assisti um outro, que a gente não para de assistir cada coisa que só Deus mesmo para resolver e fazer. Porque aqui é bênção do Senhor. Então eu lhe peço, ajuda a pastora Rose, ajuda o canal Resgatando Valor, ajuda essa linda, abençoada mulher de Deus, a irmã missionária Zilda Araújo, Felipinho, filho dela, que se você ver o tamanho dele, é lindo. Então, compartilha, curte, comente, palavra que edifica, porque assim como edificou a minha vida um dia, vai edificar a sua em nome de Jesus. Pode orar. Amém. Pode orar, pastor. Pode orar. Querido Deus e Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, Sim, eu quero te agradecer, meu Deus, por este momento, Pai, porque sem o Senhor, eu disse, Espírito Santo, se o Senhor não for, eu não vou. Pai querido, não é fácil vir da onde eu vim, com uma pessoa que nunca veio aqui, Pai, mas o Senhor nos direcionou, viemos chegando até mais cedo, Pai. Ah, Pai querido, te agradeço, Pai, por essa hora, por esse dia, Senhor, pela nossa vida, Deus, pela vida dessa família do Resgatando Valores. Pai querido, te agradeço por esse público maravilhoso, os irmãos que irão assistir, que irão compartilhar. Pai, desde já, eu profetizo na vida deles cura sem medida. Ah, meu Deus, cura transbordante, transborda teu povo, meu Deus, em cura, Senhor, em prosperidade, Deus. Tua igreja precisa de prosperidade. Prosperidade é ser bem-sucedida em todos os sentidos, Pai, principalmente no espiritual. Pai querido, amado, eu te agradeço por este momento e te louvo e te bendigo e digo para o Senhor, Pai, ouça minhas orações, atenta a cada pessoa, Senhor, alcança cada alma que assistir, Senhor, esse podcast, esse testemunho e muitos outros que lá tem, Pai, no canal, e abençoa nós a toda a nossa volta este momento na nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Pastora Rose, muito obrigada, tá? Que Deus continue te fortalecendo poderosamente, amém, dando muita saúde, amém, fortalecendo a senhora cada dia mais, glória para a Deus, derramar na vida de centenas de pessoas amém, que estão sob os teus cuidados, oh, tá bom? Aleluia, amém. Muito Glória obrigada, de coração. Amém. Gratidão Amém, a Deus amém, pela amém. tua vida, tá? Amém. Ai, eu não queria nem terminar mais esse podcast, mas nós precisamos agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Que Deus conceda grandes bênçãos, milagres na sua vida, na sua casa. Muito obrigada, meu filho, meu diretor. De fato, é lindo, é meu. Obrigada pela paciência com a Mames aqui, porque a Mames aqui não é fácil. Mas ele ama estar comigo e eu amo estar com ele. Eu sou grata a Deus pela minha família, sou grata a Deus por tudo que ele tem concedido, né, para todos nós, para todos os nossos amigos e irmãos que vêm até aqui, que acreditam naquilo que o Senhor, naquilo que os céus entregou nas nossas mãos. Muito obrigada a você, muito obrigada por você existir, muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Aceite esse Jesus, entregue a sua vida nas mãos dele, peça para que ele controle seus sentimentos, governe a sua vida e tudo ao seu redor e será uma grande bênção. Hoje nós paramos por aqui, mas voltaremos a qualquer momento, se o Senhor nos permitir, com mais um testemunho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, recebam o meu carinho, o meu abraço, porque enquanto eu confio, o Senhor Jesus faz.